Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Open your Bible to Luke chapter 1. Lucas, capítulo 1. Eu quero só fazer uma reflexão para você ir para sua casa tranquilo. I want to reflect on something before you Você go está home. preocupado com a ceia da meia-noite? You're concerned about your evening supper. Tá não, né? Aleluia. Diga para o seu vizinho, é Natal. Tell your neighbor it's Christmas. Lucas, capítulo 1. Luke chapter 14. Vamos ler aqui do verso 26 Let's read from verse 26 ao verso 33. to 33. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino não terá fim. Pai, obrigado por esta palavra. Thank you, Father, for this word. Abre o nosso entendimento. Open our understanding. Tira de nós todo o conceito natural. Take from us any natural Que o understanding. Espírito Santo revele ao nosso coração nessa manhã And that the Holy Spirit reveal a to palavra us que nós precisamos, the word that we need. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Não tenha medo. Do not be afraid. Não tenha medo. Do not fear. Diga isso para pelo menos 7 pessoas. Say that to at least 7 people. Pode levantar. You can Vai stand ter um up. movimento aqui hoje que vai alterar algumas coisas na tua vida. We're going to have a movement to Pode alter dizer. some things in your Diga para life. pelo menos 7 pessoas. Say at least Não 7 tenha people. medo. Don't be afraid. Não tenha isso. Diga para ela. Não tenha medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Say to your Não tenha neighbor, medo. Diga. Don't be afraid. Não tenha medo. Do not fear. Antônio, não tenha medo. Antonio, don't be afraid. Pastor Marco, não tenha medo. Pastor Marcus, don't Marcelo, be afraid. não tenha medo. Samuel, não tenha medo. Do not be Levi, afraid. não tenha medo. Wider, não tenha medo. Tony, não tenha medo. Ozeca, não tenha medo. Isso, não tenha medo. Do not fear. Eu fiz uma pesquisa I did a research sobre quais são os maiores medos da humanidade. about what the greatest fears of Uma humanity pesquisa are. realizada em todos os continentes. A survey done all over the continent. Sabe quais são os 6 maiores medos do ser humano? You know the greatest 6 fears of human O beings primeiro é o medo da pobreza. are? The first is the fear of poverty. Você sabia? Did you know that? Em todos os continentes, o maior medo das pessoas que foram entrevistadas é medo de ser pobre. In every continent, the greatest fear is the fear of being poor. Dá para entender algumas coisas. You can understand a few things from that. Segundo maior medo, The second greatest medo fear de envelhecer. is the fear of aging. As pessoas, em primeiro lugar, têm medo de ser pobre. First, they fear being poor. Em segundo, elas têm medo de envelhecer. Second, they fear growing old. Faz sentido para você? Can that make sense to you? A clínica de estética que te diga. The Meu Deus. aesthetic office will explain that to you. Terceiro maior medo da The humanidade. third greatest fear of humanity Medo da crítica. is the fear of criticism. As pessoas têm medo de People are serem afraid criticadas. of being criticized. Quarto maior medo da The humanidade. fourth greatest fear of humanity, Medo da rejeição. fear of rejection. Elas têm medo They are afraid de serem rejeitadas. of being rejected. Quinto maior medo da humanidade. The fifth greatest fear of Medo humanity da doença. is fear of illness, Medo de ficarem the doentes. fear of being sick. E o sexto maior medo da humanidade. And the sixth greatest fear of humanity O medo da is morte. the fear of dying. E aí eu paro por aqui, porque depois que morreu, não preciso ter medo de nada, irmão. And I'll stop here because after you die, you don't need to fear anything else. Morreu, não precisa mais. Você não vê morto ter medo. Once Você you're vê, dead, you don't irmão? need to worry about anything Não else. vai You don't ver see nenhum dead people morto afraid of anything. ter medo. You've never seen Agora é it before. incrível Now it's incredible como as pessoas têm menos medo de morrer how people are less afraid of dying do que de ficarem pobres. than of being poor.
É incrível como as pessoas têm mais medo de serem criticadas It's incredible to think how people are more afraid of being do que criticized medo de morrer. than they fear dying. E eu quero dizer para você nessa manhã que o medo, And I want to tell you this ele não morning, pode fear impedir você cannot keep you de viver o seu propósito. from living your purpose. Diga comigo, o medo Say with me, não vai me fear impedir will not keep de me viver from living o meu propósito. my purpose. Muitos de nós temos Many o of nosso us, destino abortado, we have our destiny aborted ou nosso propósito abortado or our purpose aborted por causa do medo. because of fear. Medo de ser criticado, Fear of being criticized, medo de ser rejeitado. fear of being rejected. Existe um pastor que já faleceu, There's a pastor who died chamado Miles Monroe. called Miles Monroe. Ele era de Bahamas. He was from the Bahamas. E ele tem uma frase interessante. He has an interesting phrase. Ele diz que a maior tragédia da He vida says the greatest tragedy in life não é a morte, isn't death, mas viver uma vida but to live a life sem propósito. without purpose. A maior tragédia da vida não é a The morte, greatest tragedy in life mas isn't viver death, uma vida but it is to live a life sem propósito. without purpose. Ou seja, o meu propósito, In other words, my a purpose, missão da minha vida, ela é superior my life's mission is superior ao medo que possa existir dentro de mim. to any fear that could exist inside of me. A história de Jesus, ela é retratada de geração em geração. The story of Jesus is told generation after generation. Todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. All of us know the story of the birth of Jesus. Essa história ela é expressada em The filmes, story is expressed in films, em musicais, musicals, em mensagens, in messages, em livros. in books. Então, o ser humano conhece a história So people know the story do nascimento de Jesus of the birth of Jesus e quem Jesus foi and who Jesus was e o que Jesus representa and what he represents para todos nós. to all of us. Agora eu quero falar com você nessa manhã And I want to talk to uma you reflexão about a reflection sobre não ter medo. of not being afraid. O versículo 30 Verse de 30 Lucas, capítulo 1, of Luke chapter 1 diz que o anjo says that the vai angel até Maria, goes up to Mary, uma jovem, uma menina, a young woman, a young girl, que estava prometida em casamento a um homem chamado José. who was promised in marriage to a man named Joseph. E o anjo diz And the angel says algo que me chama a atenção, something that catches my attention. porque antes do anjo revelar Because before the angel o reveals propósito daquela menina, the purpose to the girl, o anjo alertou ela he alerts her de um perigo que estava dentro dela. of a danger inside of her. Veja o que o verso 30 diz. See what verse 30 says. O anjo lhe disse: The angel says, não tenha medo, Maria. do not be afraid, Mary. Aí você pode pensar, será que And you might think, o could anjo it be estava alertando that the ela angel was alerting her sobre o medo da about experiência de estar vendo um anjo? the fear of the experience of seeing an angel? Imagina um anjo chegar perto de você hoje Imagine an angel coming to you today. e ele dizer: And he don't, says, don't be afraid, Não tenha medo. não tenha medo, Don't be scared. don't be scared. Não tenha medo. Don't be afraid. O anjo não está dizendo para você ter medo dele, He's not telling you not to be afraid of him. porque a Bíblia diz que Because the há uma Bible says testificação espiritual. there's like a O testament. Espírito, ele testifica. The Spirit testifies. Então, se chegar um anjo diante de você, você não vai ter medo. So if an angel comes to you, you're not going to be afraid of it. Diferente se chegar um anjo caído. Differently, if a fallen Um angel anjo comes caído to you. é o quê? A fallen angel is what? É um demônio. Is a demon. E o que é um demônio? And what is a demon? Um demônio é um anjo fora do seu propósito. It's an angel outside of his purpose. Um demônio A demon é um is anjo an angel fora out do seu propósito. of his purpose. Ah, pastor, por isso que tem alguns perto de mim. Oh, Pastor, then that's why there are some next to me. Aleluia. Um demônio é um anjo A demon is an angel fora do seu propósito. out of his purpose. Ele abriu mão do seu He propósito. let go of his purpose. E é por isso que todo mundo que abre mão do seu propósito, a vida dela é um inferno. That's why everyone who doesn't live their purpose, their life is living hell.
Concorda ou não? Se concorda, Do you fala agree? mesmo. Eu não sei se If you estão... agree, say amen. I don't know Isso, what you're thinking. responde para mim. You answer me. O pregador gosta, irmão, da resposta. Preachers like response. É por isso que as pessoas, quando elas não estão vivendo o propósito, a vida dela é o quê? That's why people, when they don't live their É um purpose, their inferno. life is É ou hell. não é? Isn't it? É, ela não tem paz. They don't have peace Porque ela está fora do propósito. because they are out of their purpose. Só abrir um parênteses. Just on a side note, Teve uma época que eu disse para algumas pessoas que eu iria tirar férias. there was a time that I said to somebody I was going to take vacation. E uma pessoa disse para mim, pastor Tiago, And a person said to pastor, me, você não Thiago, pode tirar férias. Pastor, you can't go on vacation. Eu falei, mas como assim? I said, why not? Eu falei assim, pastor, o diabo não tira They férias. said, Pastor, the devil doesn't take vacations. E eu disse, por isso que a vida dele é um inferno. And I said, that's why his life is hell. Você precisa tirar férias. You need to go on a vacation. Você precisa descansar. You need to take a rest. Amém? Vamos voltar. But let's go back into it. Quando você não está vivendo o seu propósito, você When you're tem not living your dificuldades purpose, you have difficulties com a sua vida. in your life. Então o anjo ele chega para Maria e diz, não tenha So medo. the angel comes to Mary and says, don't be afraid. Ele está dizendo, Maria, olha, eu vou te revelar algo que é muito He's grande. saying, Mary, I'm going to reveal something to you very big. Talvez você não vai entender isso no primeiro momento, Maybe you're not going to understand it at first, mas você não pode ter medo but you cannot fear. daquilo que está para acontecer You can't fear what is going to com happen você. with you. E ele diz, você foi And he says, agraciada you were found por favored Deus. by God. Uau! Wow. Os irmãos estão pegando os rema aí, irmão. Pega o rema. Brothers are catching on. Quando Deus quer te revelar algo, When God wants to reveal something Ele vai to you, preparar você. He's going to prepare you. Então a primeira coisa, o anjo diz, não tenha medo. The first thing the angel says is, don't be afraid. Pode ficar tranquilo. Be A easy. segunda coisa que o anjo diz para Maria, olha, você foi presenteada. The second thing he says, you have Você found foi favor. agraciada. You have found favor. Você foi escolhida. You were chosen. Uau! Aí você vai perceber que And you notice, depois de uma palavra dessa de Deus, o medo já começa a deixar de existir, and amém? after this word from God, the fear ceases to exist. E aí, a terceira coisa que o anjo diz para Maria, você ficará grávida. Third thing the angel says, you will be pregnant. Você ficará grávida e dará à luz um filho. You will conceive and give birth to a son. E lhe porá o nome de Jesus. And you are to call him Jesus. Ela podia imaginar, legal, She could have imagined, okay, cool. eu vou casar. I'm going to get married. Eu já estou prometida em casamento a um homem chamado I'm already José. promised in marriage to a man named Joseph. Eu vou me relacionar com I'm ele going to have relations with him. e eu vou ficar grávida. And I'll get pregnant then. Ela poderia ter pensado isso. She could have thought that. E o anjo continua dizendo, olha, But the angel goes on, look, e você vai colocar o nome dele de Jesus, you're going to name him Jesus. porque ele será grande Because he will be great. e será chamado Filho do He'll Altíssimo. be called the Son of the Most O High. Senhor Deus lhe dará The Lord God will o give him trono de seu pai Davi, the throne of his father e ele David. reinará para And he sempre will reign over sobre o povo de Jacó. Jacob's descendants forever. Seu reino jamais terá fim. His kingdom will never end. Aí eu fico imaginando o que se passou na cabeça dessa menina. And now imagine what went on her mind. Porque talvez ela pode ter imaginado, Because she could have imagined. mas o meu noivo é José. But my bridegroom is Joseph. Não tem condição de gerar algo There's no way desse tamanho com José. to have something so great with Joseph. É, meu marido é o Zezinho. He is little Joseph, É o Zezinho, little Joe. que nasceu lá em Chonim. Chonim é uma cidade interior de He was Valadares. born in the countryside. Meu Deus! Tem ninguém de lá aqui, né? No one here from there, right? É, eu tenho uns irmãos de lá, mas não vieram hoje. There's some brothers from there, but they're not here today. Ela pode imaginar, mas o José, She could have thought, but Joseph, tem certeza, anjo? are you sure, angel? É isso tudo mesmo? Is it all that? O que eu vou gerar
Vai ser isso tudo mesmo? What I'm going to conceive is going to be all that. Quantas vezes você compartilha um sonho com alguém? How many times have you shared a dream? Às vezes with com a sua própria esposa, someone? Maybe even with your wife. e ela ri de você. And she laughs. Ela zomba de você. She mocks. Mas de você não pode vir nada que preste. But from you, how could that come from you all that? Às vezes a esposa compartilha algo com o esposo. Maybe the wife shares something with the husband. E ele diz, de você? And he says, all that from you? Será que pode nascer alguma coisa? Could all that come out of you? Talvez Maria, mas José, Maybe Mary thought, como que de José pode nascer how could this all come from Joseph? algo tão grande, Something so algo great, tão something importante? so important. E ela faz uma pergunta que muda tudo aqui. And she asks a question that changes everything. Perguntou Maria ao anjo, She asks the angel, como acontecerá isso how will all this happen? se sou virgem? If I'm a virgin? Ela já entendeu. She understood it already. Ela recebeu aquela palavra She received that word e ela entendeu and understood it. que aquilo que ela estaria gerando That what she would generate não dependeria de José, wouldn't depend on Joseph. não dependeria de homem algum. Wouldn't depend on any man. E nessa manhã eu quero dizer para você And this morning what I want que to você tell you, precisa ter esse entendimento, that you have to have que this você precisa understanding. ter essa mente, You have to have this não, mindset. não fazer comparações Not to make ou comparisons julgar as pessoas que estão à tua or volta. judge the people around you. Quando Deus disser When God says que você vai gerar algo that you're going to generate e que o que something, você vai gerar vai ser and grande that what you're going to generate is going to be e great, que aquilo que você gerar não vai ter fim. and that what you'll generate will have no end. Quantos estão me entendendo nessa manhã? How many can understand me this morning? Deus, Ele está gerando coisas em nós. God is generating things inside Deus of está us. gerando propósitos He's na terra. generating purpose on the earth, E a resposta and the response tem que ser exatamente essa. needs to be exactly this. O que Maria está dizendo What Mary was saying era, anjo, was, angel, eu não tenho capacidade. I don't have the capability. Como que eu vou fazer isso? How will I going to do that? Como que eu vou conseguir gerar algo tão grande? How am I going to conceive Ela foi something so humilde. great? She was humble. Ela poderia ter dito para o anjo, She could have said to the angel, demorou. it's about time. Conhece alguém assim? You know somebody like that? Quando tem a oportunidade, When they have the ou quando Deus opportunity, dá uma palavra, when God gives them a word, ela fala, demorou. they're like, it's about time. Agora sim. I knew it. Agora sim meus amigos vão ver. Now my friends are going to see. Agora sim as pessoas à minha volta. Now people around me. Agora sim aquele pastor vai ver, porque não Now me deu that pastor oportunidade. is going to see because he never gave me a chance. Agora eu vou mostrar para ele quem Now I'm eu going to show sou. him who I am. Não, irmãos. No, brother. Maria foi humilde. Mary was humble. E ela disse, olha, eu sou virgem. She said, but I'm a virgin. Sabe o que ela estava dizendo? Do you know what she was saying? Sabe o que Maria estava dizendo? You know what she was saying? Anjo, Angel, look. eu não tenho nenhuma experiência Angel, I have no experience para fazer aquilo que você está dizendo. to do what you're telling me I'm going to do. Mas o que Maria responde na sequência? But what Mary answers right after, Sou serva do Senhor, she says, I am your servant. que aconteça comigo, Let it be segundo a tua palavra. as your word. Eu espero estar falando para pessoas que não têm experiência nessa I manhã. hope I'm talking to people who have no experience. Porque nas coisas espirituais, Because with spiritual things, você precisa depender de Deus. you have to depend on God. Porque Deus não vai confiar coisas a pessoas que sabem fazer. Because God is not going to trust things to Porque people who quando know how to você get it acha done. que sabe fazer, Because when you think you know how você to está get it dizendo done, que não depende de Deus para nada. you're telling God you don't need Him for anything. Então, se você se acha um excelente profissional So if you think you're a great e professional que você consegue dar conta, and you can handle it, God bless you. Deus te abençoe. Se você é um grande empresário Or if you're a great e acha businessman, que você consegue levar essa empresa sem Deus, you can lead your company without God God. bless you. Deus te abençoe. Se você é um servo, If you're a servant, serve na casa de you Deus, serve in the house em of alguma God, área, in some e role, acha que dá conta, and you think you got it under control, God bless you. Deus te abençoe. Porque a cada manhã eu digo, Senhor, Because every morning I say, eu achava que eu sabia. I thought I knew how to do Porque this. a cada dia eu tenho uma experiência diferente. Because every day I have a new experience. Lidamos com casos que podem parecer iguais, We lead with cases that seem similar, mas são diferentes. but they're different.
Então eu aprendo a cada dia So I learn every day. que você tem a humildade You learn to have humility. de dizer: Deus, eu não tenho experiência. To say, God, I don't have experience. Sabe, queridos, eu amo pessoas I love people, beloved, que quando elas são convocadas para fazer algo that when they're called to do something na casa de Deus, in the house of God, elas dizem: pastor, they say, Pastor, eu não tenho experiência, I don't have experience. eu nunca fiz isso, I've never done that. mas pode contar comigo. But you can count on me. Se alguém me ensinar, eu vou fazer. If someone teaches me, I'll do Sabe it. por quê, queridos? Do you know why? Sabe o que um pastor mais detesta? Do you know what a pastor detests São pessoas the que most? dizem: pode contar comigo, People who say, you can count mas on não me, vem na escala but they don't come when they're e nem scheduled. avisa o líder They dele. don't let their leader Aí know. deixa o líder dele na mão, They leave their leader deixa o hanging. pastor dele na mão. Leave their pastor Ele hanging. deixa as pessoas que deveriam estar ocupando exatamente o propósito dela, They leave people counting on deixa se them. ocupar do propósito dela e daquele que disse: pode contar They comigo, let people out of their role, mas não aparece. but they don't show up. Eu amo pessoas, queridos, que são I love people humildes. who are humble. Diga: olha, and eu who não sei say, fazer, I don't know how to do it, mas eu vou estar lá. but I'm going to be there. Eu não tenho experiência, I don't have the experience mas eu needed, vou estar lá. but I'm going to be there. Sem contar aqueles irmãos que se acham muito superiores. And never mind those Eu- who think they're so superior. Servir no estacionamento. Me in the parking lot. Se quiser me dar uma oportunidade para pregar, pastor, conta If comigo. you're going to give me the chance to preach, Pastor, I'll be there. Aleluia. Hallelujah for you. É aleluia, né? Fala aleluia. É. Irmãos, quem serve não pode escolher lugar para servir. Those who serve cannot pick where to serve. Na verdade, Deus nos testa In truth, God para tests saber us o tamanho daquilo que Ele pode gerar em to nós. see the size of Quantos what He estão can me entendendo generate in nessa us. manhã? Who can understand me today? Todo propósito, queridos, Every purpose tem um tempo certo para nascer. has the right time to come about. Lá em Mateus, não, em Em Lucas Matthew. 2:6. In Luke 2:6, Dá para colocar aí para nós, Lucas 2:6. can we bring that up? Luke 2:6. Tivemos um probleminha ali na mídia, mas o que Deus está gerando não depende do homem, né? Lucas 2:6. Abre aí a sua Bíblia. Luke chapter Vai 2, aparecer verse para 6. você aqui. Diga comigo. Say this with me. Enquanto estavam lá, They were there, chegou the time came o tempo de nascer o bebê. for the baby to be born. Vamos ler todos juntos. Let's read it together. Enquanto estavam lá, While they were chegou o tempo de nascer The time o came. bebê. For the baby to be born. Enquanto estavam lá onde? Were there, where? Enquanto estavam lá onde? When they were there, where? Se você for aí no livro de Lucas capítulo You 2, go to Luke chapter 2, você vai ver que you'll see. o imperador César Augusto, In those days, Caesar Augustus ele publicou um decreto issued a decree ordenando o recenseamento that a census should be taken de todo o Império Romano. of the entire Roman world. Vamos lá aqui agora comigo, irmãos. Now Presta let's atenção um get pouquinho. into this. Pay attention. O imperador César Augusto, ele era The um cara emperor. amado. Caesar Augustus, was he Ele beloved? era amado Was he pelos judeus? by the Jews? Não, ele era um imperador o quê? Romano. He was Roman. Ele oprimia os judeus. He oppressed the Jews. Mas ele fez o quê? But he did what? Ele publicou o quê? He issued Um decreto a decree ordenando para que houvesse um recenseamento. ordering a census. Aí o que aconteceu? And what happened? José e Maria, Mary and eles Joseph, foram para they had to go Belém. to Foram para a Bethlehem, Judéia, que era They o went to estado. Judea, E foram that para a was the cidade state. de Belém. They went to the city of Porque Bethlehem eles eram daquela descendência because they were from da that linhagem descendants, de Davi. the lineage of David. Então eles tinham que ir para onde? Para So Belém, they had to go to que era a Bethlehem, cidade de Davi. the city of David. Ele e Maria foram o quê? He and Mary were what? Se alistar. They were enlisted. Mesmo diante de um decreto de um imperador pagão. Even before a decree of a Mesmo pagan diante de um emperor, decreto do imperador romano. a Roman emperor. Queridos, aqui tem uma grande lição. Beloved, here we have a great lesson. O governo da terra, ele não determina
The government of the earth doesn't aquilo que determine você vai ser na terra. what you will be on earth. Porque existe um decreto que é superior ao decreto que um homem da terra liberou sobre você. Because there's a superior decree than that of man. Então, o que o presidente Biden So whatever ou que Biden o presidente Lula or Lula determinar determine não pode mudar cannot quem change Deus já determinou who que God eu seria. determined you will be. O medo está dentro de muita gente ainda aí. Fear is still inside of many. Don't be afraid. Don't tenha medo. Você não pode ter medo por causa de um decreto. You can't be afraid because of a O decree. que o anjo está dizendo, Maria, What the angel olha, was vai saying, acontecer muitas coisas, Mary, a lot of things are mas going to você happen, não precisa ter medo, but you can't be afraid porque You don't have aquilo to be. que está determinado because that which is determined vai acontecer na tua vida. is going to happen in your life. E aí eles estavam lá, And that's where they were, lá em Belém, in Bethlehem, seguindo o decreto do imperador. following the decree of the emperor. E eu quero dizer algo para você nessa manhã, And I want to tell you something this morning, que todo propósito that every purpose tem o tempo has the time, certo correct time, para nascer. to be born. Diga para o seu vizinho, todo propósito Tell your neighbor, every purpose tem o tempo certo has a right time para nascer. to be born. Eu quero dizer para você, irmão, que não importa se Lula é presidente, I want to tell you, it doesn't não matter if importa Lula se is Biden é president. Doesn't matter presidente, if Biden is não the importa president. o quanto eles estão roubando a nação, Doesn't matter how much não they're importa stealing o from the quanto eles nation. estão oprimindo a nação. Doesn't matter how much Eu they're quero dizer para oppressing the você nation. I wanna tell que no you tempo certo, that at the right aquilo time, que Deus colocou dentro de você what God put vai inside of nascer, you will be vai ser birthed. gerado. It will be O seu generated. propósito, Your purpose, aquilo que você está gerando, what you are não generating, depende it doesn't do depend homem, on man. depende It de depends Deus. on God. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Todo propósito tem o tempo certo para nascer. Every purpose has the right time to be born. Não tenha medo. Don't be afraid. O anjo disse: não tenha medo. The angel says, don't be afraid. E essa palavra não foi só para Maria. And this word was not only for Essa Mary, palavra também foi para José. it was also for Joseph. O anjo visita José. The angel visits E ele Joseph. diz para José: José, And he says, Joseph, não tenha medo. don't be afraid. Quando Jesus nasce, ele visita os pastores When Jesus was born, he visits the que pastors estavam lá no campo. who are in the field. E ele diz para os pastores: He says to them, não tenham medo. do not be E afraid. se você for olhar à luz da Bíblia, And if you look at the light of the Bible, a palavra não tenha medo, the words don't be afraid ela está escrita 366 vezes na Bíblia. are written 366 times. Ela é in uma the Bible. declaração It's a de declaration encorajamento of encouragement que indica o cuidado de Deus para that você. indicates the care of God Ou seja, over you. para cada dia de aflição, In other words, for every day of Deus está affliction, dizendo: não tenha medo. God tells you don't be Para afraid. cada dia For every day de ansiedade, of anxiety, Deus está dizendo: não tenha medo. God is telling you don't Para be aquele afraid. dia que não dá certo, For the day that things don't work tudo que out, você faz deu errado, everything you did that day Deus went já wrong. disse: não tenha medo. God has already said don't be Então existe afraid. um propósito So there's a purpose para aquilo que Deus está for what gerando em God você. is generating inside of you. Não tenha medo significa Don't be afraid means não fique atemorizado, do not be cast down. não with fique fear. preocupado. Do not be concerned. E essa palavra medo, ela gera um bloqueio na nossa mente. This word fear causes a blockage in our E mind. hoje os coaches estão ganhando muito dinheiro, And today coaches are making a porque o killing mindset because the mindset é desbloquear você. is to unblock you. E o seu pastor todo domingo está tentando te desbloquear e não acontece nada, né? Your pastor tries to unblock Você you só every bloqueia Sunday, ele. and you just block É, him você back. só bloqueia. You just block him. Mas isso é uma realidade, eles descobriram isso. But this is a truth, and they found out. Os pesquisadores da mente, The researchers of the mind, os psicólogos, os psiquiatras, psychologists and psychiatrists, até os coaches que não estudaram psicologia ou psiquiatria entenderam even isso. the coaches who didn't study any of those, Que você não understood roube porque existe um bloqueio that you didn't break through because you na sua mente. don't go forward Mas because nessa you manhã eu break through quero in your dizer algo mind. para você. But this morning I want to Você tell you não something. precisa entrar 2024 You don't need to enter 2024 com mente bloqueada, with your blocked com mind, medo with fear de servir a Deus, of serving com medo God, de amar as with the pessoas. fear of loving people. Sabe que nós
Quando eu vi que o medo da crítica when I saw that the fear of e da criticism rejeição and of rejection são maiores do que o medo de morrer, are greater than that of the fear of eu fiquei death, preocupado, I was concerned. porque essa é uma realidade que está não só Because it's a reality nos that's continentes not da Terra, only in the continents mas of ela the está earth, nos ambientes que nós vivemos, but it's in the environments está we dentro da find nossa ourselves in. casa, It's inside of our home. está dentro da nossa It's igreja, inside of the church. está no nosso trabalho. It's inside of the Às vezes as workplace. pessoas têm medo de serem criticadas, Maybe people are afraid of being medo criticized, de ser rejeitadas. fear of being Mas rejected. eu quero dizer que Jesus ele veio para mudar essa But I história. want to tell you that Jesus came to change that Jesus story ele around. não veio só para aqueles que se diziam religiosos da Jesus sua didn't come to época. those who found themselves religious Muito in pelo Israel. contrário, On the contrary, ele veio para aqueles que eram he rejeitados. came for the ones who were Ele veio rejected. para aqueles que não tinham He oportunidade. came to those who had no E é por isso que ele opportunity. nasceu num lugar That's simples. why he was born in a simple Maria e place. José, irmãos, não tinham Obamacare. Mary and Joseph didn't have Obamacare. Não tinham planos do SUS. They didn't have that health insurance. José e Maria não tinham health insurance. Mary and Joseph had no health insurance. Não tinha seguro de saúde. They didn't have it. Deus, como criador de todas as coisas, God as creator of all things. Ele não escolheu um palácio. He didn't choose a palace. Ele não escolheu um casal pop star. He didn't pick a Ele não popular escolheu couple. um casal que são os maiores influencers He da didn't geração. pick the most influential people of the Ele time. pegou uma mulher que ele sabia He picked a girl he knew que iria dizer: who would say, eis-me aqui, "Here I am. sou tua serva. I am your servant. Faça comigo Do with me conforme a tua palavra." according to your will." Ela não estava preocupada quantos seguidores She wasn't concerned with how many ela followers poderia ter se ela gerasse she Jesus. could have gained by having Jesus. Ela não estava preocupada se ela ia ganhar She wasn't worried dinheiro no marketplace, about making money from porque the ela estava marketplace gerando because Jesus. she was generating Jesus. Existe uma frase que diz: essa pessoa parece que tem um rei na barriga. There's a phrase that says that person seems like they have a king in their Maria belly. sim tinha Mary did. o rei na barriga, She had a king in her belly. mas isso não tornou ela uma pessoa arrogante. That didn't turn her into an arrogant person. Muito pelo contrário, On the contrary, ela continuou a mesma jovem humilde e she simples remained a simple, humble que disse: eu não tenho young woman experiência, who said, "I have not the mas que se experience, cumpra em mim but let it be o teu querer. according Então to your Jesus will." ele nasceu num lugar simples. So Jesus was born in a simple place. Não havia lugar para Jesus. There was no place for Os Jesus. hotéis estavam todos cheios. The hotels were all booked. Os hospitais não existia ali ninguém There were no people in the hospital para receber Maria e José. to welcome Mary and Joseph. Aí ele nasceu num lugar He was simples born in a simple place para provar que to prove that não precisa berço de ouro para você se tornar quem Deus já determinou que você you seria. don't need a golden crib to Ah, eu determine não who nasci God no determined berço you de to ouro. be. I wasn't born Jesus in a nasceu golden numa crib. manjedoura. Jesus was born in a E manger. uma manjedoura era um lugar onde os animais comiam seus alimentos, And a manger was a place where the faziam as animals suas ate their refeições. food. They ate out of it. Ah, mas eu não tenho família But rica. I don't have a rich Ah, eu não family. tenho, eu não nasci em berço de I ouro. wasn't born in a golden Jesus nasceu crib. numa manjedoura. Jesus was born Nasceu in a num manger. lugar simples, Was born in a num simple lugar place, humilde, a humble e se place. tornou He became o Salvador the Savior da humanidade. of all humanity. Ele já era o Salvador, He was already the Savior. mas ele veio provar para mim e para He você came to prove to me and to que you eu posso nascer lá em Greenville, that I could be born in posso Greenville. nascer de uma família I simples could be born out of a simple e eu posso family. viver o meu propósito, And I can live my purpose. apesar de ser rejeitado, Despite apesar de being ser criticado. Despite being Eu criticized, posso viver o meu propósito. I can live my purpose. E esse medo eu não carrego, irmãos, And I don't carry that fear. porque a morte já não existe para mim. Because death doesn't Porque exist você to me morre any no longer. dia que aceita Jesus. Because you die the É day por you isso que você accept nasceu de Jesus. novo. That's why you're Então born quem again. nasceu de novo não tem medo de morrer. Those who are born again are not in Porque o fear dia of que você dying. nasce de novo, Because the day you're born again, Deus vai revelar o propósito, God reveals His purpose, a missão His mission, pela qual você for why nasceu. you Amém? were born. Jesus nasceu num lugar simples. Jesus was born in a simple place. Ele viveu entre todos. He lived among everyone. Ele não fazia acepção de He pessoas. didn't
make exceptions Ele of causou people. uma revolução na terra. He caused a revolution on Porque o earth discurso de Jesus because his discourse era diferente was different do discurso de muitos hoje. than the rhetoric of many. Jesus dizia: Jesus said, o fraco é que é forte. the weak is strong. Jesus dizia: o último será o He primeiro. would say the last will be the first. Ele dizia: o triste é que é He alegre. says the O triste é sad que é are really alegre. happy. Ele dizia: o louco é que é sábio. He says the crazy is Ele dizia: o wise. pobre é que é rico. He says the poor is rich. Essa geração está pregando tudo o contrário. And this generation is preaching everything the other Mas way que around. nessa manhã, But starting tomorrow, véspera de Natal, Christmas Eve, você entenda this morning, que tudo que já foi gerado na eternidade that everything that was generated in eternity tem o tempo certo has a right time para nascer. to be born. Tem o tempo certo para nascer. There's a right time for it to be born. E eu quero orar com você. And I want to pray for you. Talvez você já teve medo ao receber uma missão de Deus. Maybe you have been afraid for receiving a mission from God. Talvez você já teve medo quando Deus revelou algo ao seu coração. Maybe you have been afraid for when God revealed something to your Mas heart. nessa manhã Deus te trouxe aqui, But this morning God brought you here véspera de Natal, on Christmas para Eve você entender for you to understand que Ele já venceu o medo. that He has already overcome Ele venceu fear. a morte. He overcame death. E Ele está dizendo para você: And He is saying não to you, tenha medo. do not be afraid. Você foi agraciado. You were found. Faça you have das found palavras favor. daquele anjo Make the words of that angel as minhas palavras nessa manhã. my words this morning. Não tenha medo. Do not be afraid. Você foi agraciado. You have found favor. E aquilo que você vai gerar And that which you vai will ser generate grande, will be great. vai ser poderoso. Will be powerful. E o governo dele não vai ter fim. And His kingdom will have Tudo no aquilo que o end. homem gera Everything that the man generates tem fim. has. Mas aquilo que Deus gera não tem fim. But what God generates Aquilo has que no eu estou end. gerando nessa manhã é para a eternidade. What I'm generating this morning is Aquilo for que você eternity. está gerando é para a What eternidade. you're generating is for eternity. Eu quero convidar você a fechar seus olhos por um instante. And I want to call on you to close your eyes for just a moment. Qual é o maior medo What is the greatest fear que está no seu coração? that is in your heart? Será que é o medo da morte? Is it the fear of dying? Essa não é a pior tragédia que um homem ou uma mulher pode enfrentar. It's not the greatest tragedy a man or a woman could face. A morte não é a maior tragédia que alguém pode enfrentar. Death is not the greatest tragedy a man Mas can viver uma face. vida sem propósito, But to live a life without purpose. isso sim vai abalar as estruturas da tua vida. This will shake down the structures Não of saber your a life. razão pela qual você está na terra, Not knowing the reason why you're on the earth. isso sim pode abalar a estrutura da tua vida. This will shake down the structure Deus não te of your chamou life. para ficar andando em círculos. God didn't call on you to run in circles. Deus não te chamou para ficar vivendo de emprego em He emprego. didn't call on you to go from E one Deus job também to não the te other. chamou para viver de igreja em igreja, He didn't call on you to de go from one casamento church em to the other, casamento, from one marriage de to the evento other, em evento, from one event to de another, dívida em dívida, from one debt to de another, escassez em escassez, from one scarcity de to the ansiedade a depressão, next, from anxiety de to depressão depression, para ansiedade. from Não! depression to anxiety. No, Deus não te chamou God didn't call on para you viver uma vida andando em círculos. to live a life walking in Ele te circles. chamou para viver o seu He propósito, called on you to live your a razão purpose, pela qual você the existe. reason for why you E were nessa born. manhã, And this eu morning, tenho convicção I have de conviction que Deus está nesse lugar. that God is in this E Ele place. está dizendo: olha, And He's saying, não look, tenha medo. do not be Você afraid. foi agraciado. You have found favor. Existem pessoas que têm medo do propósito. There are people afraid of purpose. Ah, mas como que eu vou pagar as minhas contas How am I going to pay my bills se eu decidir servir a Deus? if I decide to serve God? Aí eu não vou na igreja domingo porque eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. I'm not going to church on Sunday because I have to work Aí eu to não pay my posso bills. me envolver em nenhum ministério I can't get involved in ministry porque a igreja não me paga salário. because the church doesn't pay Aí me. eu não posso servir. Or I can't serve. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Quem te chamou vai pagar as suas contas. The one who called you will pay your bills. Quem te criou, ele vai te sustentar. The one who created you will sustain you. Se você quiser, nós podemos fazer um seminário aqui If you want, we can do a seminary e vir here, para a Bíblia and we can look at the e Bible ver todas as pessoas que disseram sim para o chamado. and see all the people who said yes. to Tiveram the calling. problemas sim, Did they have problems? tiveram Yes. lutas sim, Did they have battles? tiveram Yes. adversidade Did they sim, have adversity? Yes. mas Deus as sustentava. But God sustained Existe them. um influencer brasileiro There's a Brazilian influencer.
que ele fala algo que me chamou a atenção. He says something that caught my attention. Ele diz que existem 3 palavras He says that there are 3 words que são importantes. that are important. A primeira é fácil, The first is easy. a segunda é difícil The second is difficult. e a terceira é simples. And the third is simple. Fácil, Easy, difícil difficult, e simples. and simple. Fácil nunca vai ser. It'll never be easy. Difícil é para quem ainda não começou. Difficult is for those who haven't E simples started. é para quem faz todo dia. And simple is to those who do it Então, se every você day. quer dizer sim ao chamado de So if you Jesus want to say yes to the e calling tornar a of sua Jesus vida simples, and make your life comece a simple, dedicar o seu tempo a Ele. start dedicating Eu quero your convidar time. você a ficar de pé no seu lugar. I wanna call you to stand Fácil where nunca you vai are. ser. It'll never be easy. Difícil é para quem ainda não começou. Difficult is for those E who simples é haven't para quem gotten faz started. todo dia. And it's simple to O those anjo who do disse it a every Maria: day. The angel said to Mary, não tenha medo, do not be afraid. não temas. Don't fear. Você foi escolhida. You were chosen. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. And I'm saying that to Você you foi this morning. escolhido. You were Você chosen. foi escolhida. Não tenha You were medo. chosen. Do not be Eu quero que afraid. você profetize isso para pelo menos 3 pessoas à sua I volta. want you to prophesy that to at least diga, não 3 tenha people medo. around you. Say, do not Você be foi afraid. escolhido. You were chosen. Você foi escolhida. You were chosen. No tempo certo vai At nascer. the right time, No tempo certo at the right time, vai nascer. it will be birthed. E não importa And it does not a matter condição à sua volta. conditions around you. Deus já preparou tudo. God prepared everything. Deus já preparou tudo God prepared it para all. aquilo que está sendo gerado no seu for what is being coração. generated in your heart. Aleluia! Aleluia!